Você ama seu filho, então discipline-o. Parte 3. Ou seja, já preguei 2 mensagens dos palestras aqui nos casais com esse mesmo tema, mas o que eu tenho a dizer sobre o assunto não dá para falar em 50, 55 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho tirado nessas palestras para casais. Então a gente tem quebrado em partes. Então hoje é a 3ª parte. Rapidamente recapitulando, nós estamos estudando uma passagem em Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 13. Quem quiser chegar até lá, pode fazê-lo, e os outros podem ouvir o que eu vou ler. Eu tenho comentado que a família humana é uma espécie de uma maquete, ou um modelo da família divina. Então, guardadas as proporções, os membros de uma família humana devem imitar os relacionamentos entre a família divina. Eu tenho, inclusive, uma série de pregações só sobre este tema de uma maneira mais aprofundada, mas eu quero só ir até esse ponto e lembrar esse princípio de que devemos saber como é que a família divina se relaciona, ou que Deus espera da família divina, em que Ele é o Pai, e tomando isso como um princípio, particularizado na questão da disciplina de filhos. Esta passagem vai mostrar que Deus é um disciplinador dos seus filhos. Não somente esta passagem, mas outras na Bíblia, mas essa é bem concentrada. Essa questão aqui fica muito clara. Então, se Ele é disciplinador dos seus filhos, e se nós somos um modelo, devemos nos relacionar no nível humano da mesma forma, guardadas as proporções de como Deus se relaciona com a sua família. Então a pergunta é muito óbvia. Minutinho. Então Deus disciplina os filhos dele. Disciplina. Então isso significaria, por acaso, que Ele gostaria que os pais na terra aqui disciplinassem os seus filhos? A resposta é sim. Sim, é um grande sim. Então o que nós estamos fazendo é ver alguns pontos desta passagem, aplicando para os pais quanto à disciplina dos filhos. Vou ler o texto. Hebreus 12, 4 a 13 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, começou aí o assunto, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Está falando de Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Olha o paralelo entre o Pai Celeste e os seus filhos, e o que Ele espera dos pais humanos e seus filhos. Paralelo. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Novo paralelo. E então viveremos, pois eles, quer dizer, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, novo paralelo, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, experimentados, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós já vimos 3 pontos nas 2 palestras anteriores. Primeiro, Deus corrige e açoita os filhos dele. Ficou claríssimo no versículo 6. Já expliquei detalhadamente isto na primeira palestra. Segundo, o motivo pelo qual Deus açoita os seus filhos é porque ele os recebeu como filhos e os ama. Já entramos também fundo nisto, não precisamos repetir. Terceiro, ao disciplinar seus filhos, Deus mostra o quanto valoriza a paternidade. Ele valoriza o fato de ser pai, não apenas o Deus criador, que fez tudo o que existe, mas o fato dele ser pai daqueles a que ele chama de filhos, que são aqueles que chegam a ele através da fé em Cristo, a única forma de se chegar a Deus. Então eu quero logo partir para o 4º ponto que eu quero abordar. A disciplina do Pai Celeste visa o filho aprender submissão e respeito a ele, a Deus. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. A palavra submissão no original grego significa colocar-se em sujeição, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Vou ler, entre aspas, o erudito Strong, que diz assim sobre este termo traduzido aqui como submissão. Um termo militar grego que significa organizar a tropa sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Ou seja, qualquer filho tem a obrigação de se submeter à autoridade do pai humano, do jeito que um crente tem que se submeter à autoridade do Pai Celeste. Autoridade é uma palavra crucial na questão de educação de filhos. E é uma palavra que está sendo, um conceito que está sendo bombardeado atualmente pelas tendências da sociedade e o enfraquecimento da família cada vez mais. Então, esta noção de autoridade do pai, da mãe sobre o filho está caindo muito. E não só isso, a autoridade dos professores. Em sala de aula a gente ouve histórias. Na minha época de estudante, não poderíamos conceber que um dia chegaria a este ponto de um aluno quase que mandar no professor, desrespeitar a professora e ir para a diretoria e não acontecer nada, e vem o pai reclamando. Então a ideia de autoridade está muito, muito abalada em vários níveis da nossa sociedade. No seio da família, que é a base da sociedade e que é o grande alvo de ataque do diabo, que é a família, esse ponto está muito, muito deteriorado de autoridade. Então a ideia de disciplinar, do filho ter que se submeter à autoridade, conforme diz aqui, era até um termo militar, tem que se submeter
a um comandante de uma tropa, como o crente tem que se submeter à autoridade de Deus, mesma coisa. E um filho tem que entender isto. Eu vou dizer de outra maneira. O pai tem que dizer para o filho, que nem entendimento tem ainda, desde os primeiros dias, semanas, meses de vida, tem que dizer que é uma autoridade e tem que se mostrar como autoridade e agir como autoridade. Porque muitos hoje nem dizem que são autoridade, ficam encabulados, ficam constrangidos, porque é contra a onda. Hoje é contra o que é politicamente correto, o que é razoável. A palavra autoridade é uma palavra muito forte, é uma palavra que intimida. Não, é melhor dizer que o pai é um companheiro do filho e que apenas é mais velho do que ele e algumas coisas assim, para diminuir a autoridade, quase como se tivesse encontrado o caminho das pedras na educação. E eles estão saindo das pedras e caindo no abismo quando fazem isto. Porque o caminho das pedras é Deus quem traça. E o caminho de Deus é esse, a autoridade, submissão. Então o pai primeiro tem que dizer que é autoridade, e a mãe, dizer. E segundo, agir como? Porque não adianta dizer, e na hora de um confronto, e a criança leva para o confronto muito mais cedo do que o pai pensa. Muito mais cedo do que a mãe pensa, surpreende. Não conheço um pai ou uma mãe que não se surpreenda. Esse menino já entende isso, esse menino já sacou aquilo, esse menino já, olha o que ele está entendendo. Aliás, até um divertimento muitas vezes dos pais é descobrir dia a dia o filho aumentando no entendimento, e sempre surpreende. Pois bem, ele vai testar. Se o pai diz que é autoridade, ele não gosta de ouvir que o pai é autoridade. O pecado está dentro da criança, como expliquei na pregação do domingo passado. Já nasce com a natureza torta, já querendo desobedecer, querendo mentir, querendo agredir, já nasce assim. Então a carne já está dentro da criança, o aspecto carnal, pecaminoso, egoísta. Então ele não tolera a ideia de autoridade, e ele vai resistir. E ele vai testar. Não duvidem disto. A criança vai testar. Papai disse que é autoridade, eu quero ver. Ela não pensa exatamente desta forma, de uma maneira adulta, racional, no sentido todo organizado. Não. Vou pegar a mamãe. Pensa quando tiver 8 anos, 10, vai até pensar assim. Mas não 1, 2, 3. Não pensa desta forma. Mas está lá dentro, funcionando a cabecinha dela. E ela testa. Sem saber nem falar direito, mas está testando. E se ela nota que o pai só faz dizer, quando diz, mas só faz dizer, e não exerce autoridade de fato, ela vai entrando, e ela vai tomando conta. E ela vai se tornando a autoridade naquele lar. Vocês duvidam que hoje, em muitos lares, a criança é a autoridade? Ela determina a hora que o pai sai de casa, a mãe sai de casa. Ela determina as programações que a mãe vai e que não vai. Ela determina o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela quer ver e o que ela não quer. Claro, dentro de alguns limitezinhos, não é de uma maneira plena nem total. Mas observem que a criança ela vai tentar comandar. Se o pai é fraco na autoridade, ou a mãe, ela vai entrando, e quando se percebe, ela está usando a roupa que ela quer. E tendo os amigos que ela quer, e as amiguinhas que ela quer, porque a mãe não consegue dobrar, usando a autoridade, não é usando o entendimento da criança, porque ela não tem. Então não adianta argumentar, minha filha, essa sua amiguinha não é uma boa companhia por isso, está entrando aqui, saindo daqui, não entende. E mesmo quando tiver idade de entender, com 8 anos, 10 anos de idade, não quer saber, porque bom é a amiguinha, a companhia do amigo, da amiguinha, ou coisa desse tipo. Então a autoridade não é algo feito para você convencer o outro que é razoável que você seja uma autoridade sobre ele, sobre o seu filho. Você não tem que convencer seu filho de coisa nenhuma. Nunca vi Deus tentando nos convencer que Ele é Deus.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não deu nem satisfação. Que Deus é esse? E como é que ele surgiu? Não surgiu porque ele é Deus eterno. Mas então me explico nada. Mas quando foi isso? E como é que se processou aquilo? Eu criei os céus e a terra no dia que eu quis. Bom, e eu sou o Senhor. Quantas vezes a Bíblia diz isso? Eu sou o Senhor. E faço o que eu mando, o que eu digo. Então ele não tenta convencer a criação, especialmente a raça humana que tem inteligência. Deus não tenta convencer que é razoável. Não, claro que ele mostra que é razoável. Se nós formos buscar explicações ou razoabilidade para sermos obedientes ao nosso Criador, nós vamos encontrar, sim, mas não é este ponto que Deus está mais concentrado. Não, o primeiro ponto que ele está concentrado é assim: eu sou autoridade suprema. Se você gosta, se não gosta, se você concorda, se você não concorda, não altera o fato de que eu sou o seu Deus, o seu Criador. Me obedeça. O passarinho me obedece, porque ele não cai do céu sem a minha permissão. Então, se o passarinho me obedece, você me obedece. Acabou-se. E como não obedece, ou quando não obedece, que a raça humana já nasce pecadora, não obedece a Deus, ela vai se encaminhar diretamente para a condenação eterna. E vai ver a pena de ter sobre si a autoridade divina. Muitos pensam, ainda hoje aqui na Terra, com 70 anos de idade, engraçado, eu faço o que eu quero, tenho um Deus do jeito que eu quero, aliás, nem creio em Deus, coisa nenhuma, e estou bem. Tenho meus filhos, tenho minha mulher, ganhei um dinheirinho, estou muito bem, já com 70 anos, tá, beleza. Então não vem dizer para mim que Deus é autoridade, coisa nenhuma. Não acabou não. O filme da sua vida, meu amigo, não acabou não. Aguarde. Dá vontade de dizer, você não tem nada a perder por esperar, mas ao contrário, você tem tudo a perder se esperar. Porque você ainda não viu o peso da autoridade de Deus sobre você, o do poder de Deus sobre você e da cobrança que Ele vai fazer sobre você, pelo fato de você não ter obedecido e não ter acreditado que Ele era autoridade. Vai chegar o momento em que todo ser humano vai ver: puxa, eu não sabia que Deus era uma autoridade tão grande. O crente, ou seja, a pessoa quando se converte, que já entende melhor essas coisas e sabe que agora, além de criatura, se torna um filho de Deus pela fé em Cristo e ama a Deus, é muito mais fácil entender isto. Mesmo assim, nós infelizmente ainda somos pecadores, além de salvos, nós ainda tropeçamos muito, e de vez em quando Deus, o que ele faz aqui? Açoita, para mostrar: eu disse que sou autoridade. Você não está acreditando não? Tô, Senhor, meu Pai, eu sei que tu és autoridade, não só o meu Criador, mas meu Pai na fé e tal. Pois é, então vamos levar uma pisa, vamos levar uma palmada, vamos levar um açoite, para você saber que eu não abro mão da minha autoridade. Então o pai e a mãe, crente que não for por este caminho, vai encontrar problemas. Não tem possibilidade de não encontrar, porque está indo na contramão do que Deus quer e do que Deus manda. Quando o pai ou a mãe disciplinam um filho, está ensinando a respeitá-lo mais. Falei bastante então sobre a ideia de submissão, agora a ideia de respeito. Fala nessas duas coisas no versículo 9, fala em respeito e fala em submissão. Há uma passagem interessante em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, que fala nesses dois termos ao mesmo tempo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, fala em submissão e respeito.
Na realidade, ele está falando para pastor, a maneira como é que deve ter os filhos, ou como deve educar os filhos. Mas eu vou generalizar para um pai crente que quer criar seus filhos como Deus gostaria que um pastor criasse. Então, obviamente, é válido para qualquer pai. E quem governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pastor, o senhor não disse que aqui tinha a palavra submissão e respeito na mesma frase? Pois é, a palavra disciplina é exatamente a mesma lá da outra, não é exatamente, mas bem parecida, que dá a ideia de sujeição também. Então, quando você lê aqui disciplina, pode pensar em sujeição, submissão, mesma coisa. Então, o assunto continua sendo sujeição, submissão e respeito do filho ao pai. Respeito significa algo ou a pessoa que dá o direito à reverência, ao respeito, à dignidade, majestade, santidade, quando se está falando de Deus. Esse conceito de reverência pela santidade de Deus, uma consciência da dignidade, da majestade de Deus, eu não sei se já está me fazendo lembrar de um certo termo, que dizem que é o princípio da sabedoria. Que termo é este? Temor, que esse é um segredo na educação de filhos. Temor. Muito poderia ser falado só sobre este assunto. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Várias passagens da Bíblia contêm esta mesma frase. Estou aqui com Provérbios 9 e 10, que eu não vou nem ler. O princípio, o começo, o primeiro passo para alguém encontrar sabedoria de Deus é temer a este Deus. Pois é, eu acho esquisito esse negócio, eu vou ser franco, pastor, eu acho esquisito esse negócio do crente ter medo de Deus. Medo? E quem falou em medo? Não, o senhor falou temor. Se eu for lá no dicionário, eu vou lá ver medo, vai ter lá, entre outros sinônimos, temor e tal, pode ter lá, mas o conceito é completamente diferente, biblicamente falando, quando se fala em temor e quando se fala em medo, totalmente diferente. O crente não deve ter medo de Deus. Isso dá uma pregação inteira, ou mais do que uma. Temor é o reconhecimento da autoridade, é uma reverência à dignidade do outro. Não é medo. Cristo aceitou ser adorado. Senhor Deus e Deus meu, Tomé disse, ele aceitou adoração, ele aceitou ser considerado Deus, mas não aceitava que tivessem medo dele. Andando em cima do mar, não tem mais, sou eu, não tenho medo de mim. Mas ele jamais diria, não tenham temor a mim, no sentido que eu sou Deus. Nunca ele diria isso, que aliás é o princípio da sabedoria. Você pode dizer para o seu filho, você vai apanhar agora para aprender a me respeitar e a se submeter ao que eu digo. E ao apanhar de você, ele vai aprender a ter temor de você. Você vai adquirir uma dignidade para ele, no sentido de que você disse que tem autoridade, e você provou que tem autoridade, e você mostrou na prática que tem autoridade, e a sua autoridade fez doer nele. Então tudo isso leva a uma reverência, a um temor, não é a medo. Sabe o que é medo? Medo é a expectativa de que algo ou alguém vai lhe fazer mal. Isso é medo. Medo é a expectativa de que alguém ou algo vai lhe fazer mal.
Deus nunca faz mal a ninguém. Um pai não está nem de longe fazendo um mal ao filho quando ele disciplina fisicamente o filho. Isso não é mal. Então cai por terra a noção de medo. Ele não deve ter medo. E o pai podendo até explicar isso para ele. Não é para ter medo de mim. Ah, mas tu me bate e dói. Mas isso não é mal. Eu não estou lhe prejudicando. Você pode ter medo de uma pedra que ele faz tropeçar e cair no chão e quebrar a cabeça. Medo de um assaltante. Medo de alguém que vai lhe prejudicar, fazer um mal na sua vida. Mas eu estou lhe fazendo um bem. Então o pai vai passando essas noções para o filho, que é exatamente o que nós aprendemos sobre Deus. Todas as coisas cooperam para o... Ah, é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ora, se todas as coisas Deus faz cooperar para o meu bem, eu vou ter medo de Deus pelo quê? Por quê? Então é algo completamente sem sentido alguém ter medo de Deus. E ele não gosta, ele não sente bem com isso. Como eu repito, Jesus dizia, não tenho medo, sou eu aqui, não tenho medo. Não vim prejudicar vocês aqui não. Agora, temor deve ter. A disciplina do Pai Celeste visa nós aprendermos submissão e respeito. Pois procure ensinar ao seu filho a submissão a você e o respeito a você. Respeito quase sinônimo de temor a você, reverência a você, reconhecimento da sua dignidade como pai e como mãe. É uma posição sagrada, é uma relação extremamente especial que você tem para com o seu filho e ele para com você. Ele não tem outro pai. Ele não tem outra mãe. Pode chamar a avó de mamãe, a titia de mamãe, mas não importa. Ele não tem outra mãe e não tem outro pai. Só tem um. É uma relação extremamente especial. Então ele tem que reconhecer que é assim e vai pagar um preço se ele não quiser seguir por este caminho. Quinto ponto. A disciplina de Deus, mesmo dolorosa, produz resultados excelentes. Versículo 11. Voltando então a Hebreus 12. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Primeira coisa é que a Bíblia não esconde o fato de que disciplina produz dor. A palavra aqui essa palavra traduzida por tristeza, tristeza mesmo, dor, angústia. Essa palavra é forte, hein? Não é só que bateu na mãozinha e sentiu uma dorzinha e chorou, aí por isso é que diz que produz dor. É mais do que dor, esta palavra aqui. Então eu poderia ler assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de dor, ou de angústia, ou de tristeza. Tudo cabe dentro deste termo, é um termo forte. Hoje em dia parece um crime. Crime, digo literal, porque está virando lei ou coisa assim. Pensar na possibilidade de infligir dor numa criança. Parece malvadeza, parece uma monstruosidade, parece uma crueldade,
parece algo da idade da pedra, coisa do tempo antigo, totalmente anacrônico, totalmente fora da realidade. Um pai e uma mãe hoje que fala, que faz parte consciente da educação que você tenta dar ao seu filho, passa pela ideia de produzir, provocar dor na criança, passa. Precisa ter coragem de assumir uma posição dessa hoje, mas é claramente a posição das Escrituras. Esse é o método que Deus criou para criar os próprios filhos dele, os filhos espirituais, os filhos em Cristo. É o método que ele criou. Parece forte, parece agressivo da parte de Deus, e dizer aqui que Deus, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Eita, forte. Esse Senhor é Cristo. Pode pensar no Pai Celeste. É Cristo, aquela amabilidade em pessoa, aquela doçura em pessoa. Ele é doçura no aspecto, e é, para os que lhe são obedientes, para os que lhe são submissos, para os que aceitam a sua autoridade, para quem não lhe obedecem, não são submissos, não aceitam a autoridade dele. Ele é tudo no mundo menos doçura. Ele é justiça, e ele vai corrigir, ele vai açoitar, não é nem corrigir, ele vai punir, falando ainda de alguém que não é crente em Jesus Cristo, vai punir o pecado no inferno. A Bíblia ensina claramente isso. Aí nos tornamos filhos pela fé em Cristo. Pronto, então Deus vai mudar a linguagem. Agora ele não vai mais falar em açoitar, não vai falar mais em corrigir, porque agora é filho. Tudo bem, o pecador que não se arrependeu vai para o inferno e vai encarar toda a cólera da ira de Deus. Vai, a Bíblia ensina isso aí. Mas não o filho que foi salvo por Cristo. Bom, o filho não vai enfrentar mais eternamente a ira de Deus. Alguém se tornou um filho ou filha de Deus pela fé em Cristo, porque Jesus Cristo já enfrentou a ira de Deus. Então, quando alguém crê em Cristo, torna-se salvo, e agora da família de Deus, porque Cristo já pagou o que aquela pessoa iria ter que pagar eternamente no inferno. Ok, então não tem mais sentido se falar na ira eterna de Deus aplicada a um filho de Deus. Não tem sentido. Tudo bem. Mas vem a Bíblia e diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E aí? Claro, esse açoitar não tem mais nada a ver com enfrentar a ira eterna de Deus, como vão aqueles que não têm Cristo. Agora é para relacionamento de pai para filho, em amor, porque o Senhor corrige a quem ama, e Ele odeia o pecado. Então não podemos dizer que Ele ama alguém que vai para o inferno da mesma maneira como Ele ama um filho que Ele recebe pela fé em Cristo. Totalmente diferente. Tudo bem, Deus é amor, mas o amor de Deus para alguém que não tem Cristo é mostrado na forma de muita justiça e ira. É amor ainda, mas teria que tomar muito tempo para explicar isso, se é que eu saberia explicar isso detalhadamente, porque é muito complexo. Mas o fato é que é amor paternal de Deus, quando Ele disciplina e açoita um filhinho querido, uma filhinha querida, crentezinho de primeira qualidade, que aceitou Cristo, mas anda desobediente, anda dando trabalho ao pai. Açoita, como pai que ama, para o bem, com resultados excelentes. Mas nada muda o fato de que açoite dói. Então não pense que porque o açoite é de Deus,
que é macio, não. O açoite de Cristo, tudo dele é muito, muito amoroso. Acho até gostosíssimo ser açoitado por Cristo. Não queira, não. Gente, açoite é açoite. Bote um açoite na mão de alguém malvado, de alguém muito bonzinho, ou de uma pessoa alta ou baixa, ou de alguém que lhe odeia ou que lhe ama. Mas se aquela pessoa vai bater em você com aquele mesmo açoite, vamos supor, com a mesma força, a dor é igualzinha. Então o açoite de Deus dói, de Deus Pai, dói. Então não tenha papaizinho, mamãezinha, por favor, não tenha cerimônia, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha sei lá o que, não tenha de que eu vou infligir dor ao meu filhinho, à minha filhinha. Tem que fazer isso, porque Deus inflige dor em você que é filho dele ou filha. Ele faz isso, ele quer sim. Então você não fazer isto é ir contra o que Deus quer e vai lhe dar problemas. No fim, é aquele filhinho tão bonitinho, aquela lourinha linda de 4 anos de idade, 5, 6, que vai crescer e virar uma monstrinha. E vai lhe dar um trabalho enorme. E as amizades estranhas. E vai chegar um dia cheirando a álcool. E outro dia cheirando a pior do que álcool. E com uma agulhadazinha no braço. Aí você vai começar a ver os efeitos de você não ter causado dor, com a autoridade que Deus lhe deu, com ordens que Deus lhe deu. Cause dor nesta criança, enquanto é hora. Depois nós vamos ver aqui, hoje, outro dia, não sei, que não é para matar a criança, de bater demais, não é, tudo bem, é com equilíbrio, com cabeça no lugar. Claro, não é espancar isso aqui não, porque Deus não nos espanca, Ele açoita, mas de uma maneira comedida. Tudo dele é comedido, tudo dele é acertado. Então quando Ele faz a comparação de que Ele açoita os filhos que ama, e nós devemos açoitar também, é implícito que é um açoite equilibrado, não é para matar, nem para trucidar o filho ou a filha, não. Mas repito, não significa que vai ser uma coisa indolor, sem dor. Não. Tem que ser com dor. Tem que. Assim não funciona, assim não é. Disciplina. Então, quando você vê aquele filho crescendo, que vai ficando grande, até fisicamente grande, ou a filha lhe dando muito trabalho e preocupação, até prejuízo, falta de paz no lar, tantas desgraças que a gente vê acontecer porque os filhos não foram devidamente disciplinados, agora são eles que vão infligir dor em você, mas muita dor, uma dor muito pior do que uma palmada, do que uma vara, do que algum tipo de disciplina física. Aí você vai ver o que é dor causado pelo seu filho ou pela sua filha, porque você não causou a ele da maneira certa, como Deus queria. E aqui diz então que esse método que Deus criou pode ser agressivo, dá a ideia de que é agressivo, e é forte sem dúvida, mas é altamente benéfico. Tão benéfico que produz 2 tipos de frutos. Não sei se vocês notaram aí. 2. Primeiro, fruto pacífico. Interessante isto. Tranquilo, que traz a paz consigo. Sereno, é a ideia aqui. E é impressionante como é fácil comprovar esta verdade. Um lar onde tem disciplina física, com dor, esse lar tem paz, tem muito mais serenidade do que se não fosse assim. Todo pai e mãe que tem a felicidade de disciplinar fisicamente os seus filhos de uma maneira equilibrada, óbvio, moderada, mas que faz isso com dor, já comprovou que depois de uma disciplina exemplar, o filho fica um cordeirinho, mas fica mesmo, parece outra criança. E curioso é que na hora até parecer que está com raiva do pai, da mãe, está me batendo, e chora, e grita, injusta, malvada, vou embora dessa casa, e tudo.
Eu já disse, eu já ouvi, né? Vocês já devem ter dito quando era criança, já ouviram também. Vamos embora, bruxa, não sei o quê. Bruxa não, porque vai apanhar mais. Modera aí. Ou maneira aí. Mas é impressionante como a criança aceita a disciplina. Claro, vem de Deus. Prove. Eu fico com pena, porque eu acho que tem pai e mãe que não tem coragem de provar. Prove, você vai ver como é bom para você e para a criança. Ela vai lhe respeitar mais, temer mais a você naquele sentido que eu já falei. Não é ter medo, não, é temer. Ela vai se sentir mais protegida por um pai que tem palavra, uma mãe que tem autoridade. Muitos adultos estão por aí soltos, porque não tem quem o proteja. É uma sensação de insegurança terrível. Isso leva a drogas, leva a todo tipo de desespero na vida. Uma criança que apanha em casa, que tem norma, tem disciplina, ela se sente protegida. Eu nunca queria um Deus que não me disciplinasse, com dor, e é ruim, vocês sabem, vocês crentes, mas eu me sinto protegido. Tem alguém olhando para mim. Opa, se eu sair fora, ele está olhando. Não é que ele vai me disciplinar toda vez, é como um pai. O pai não está batendo no filho toda vez que ele comete alguma desobediência ou coisa assim. Ele trata, reclama, briga, e o castigo, a surra, e na próxima vez e tal. Não é toda vez, não é 100%. E não é 100% das vezes que nós pecamos que Deus então nos disciplina, não açoita. Não, muitas vezes ele perdoa sem disciplina. Ele sempre perdoa, às vezes com, às vezes sem disciplina. Mas é gostoso a gente saber que estão cuidando da gente. E um filho não vai reconhecer nunca isso para você, ele não tem idade para fazer isso, e nem vai querer dizer, eu vou apanhar mais, né? Vou reclamar aqui das pisas, porque ele não gosta, mas quando ele crescer ele vai reconhecer. Acho improvável um adulto de bom senso, mesmo não sendo crente, mas ele reclamar de um pai e de uma mãe que bateram nele de uma maneira moderada, de uma maneira séria, de uma maneira contida. Acho improvável. Pode existir, mas deve ser poucos. E com certeza, muita gente nos consultórios dos psicólogos aí e nas consultas dos psiquiatras, com certeza estão reclamando que não tiveram educação, não tiveram atenção, não tiveram disciplina, não tiveram balizamento, foram soltos, sem rumo, faziam o que queriam e encontraram na vida muitos problemas. Desorientou. Fruto de justiça, integridade, sentimentos e ações corretos. Olhando aqui de uma maneira abrangente, podemos dizer o seguinte: de disciplina em disciplina, o filho vai ficando mais dócil, mais educado, mais correto, ou seja, há um fruto de justiça que vai crescendo na vida daquela criança, daquela pessoa. Esse tipo de educação tem um valor incalculável para a criança. Vai ajudá-lo nos relacionamentos com os coleguinhas, com a namoradinha, com o namoradinho, com o namoro, com o noivado, com o casamento, com os filhos, com o trabalho, com a amizade, com inimizades. Vai ajudá-lo em tudo que se possa imaginar. Que hora começou? Eu não anotei. Alguém anotou que hora começou? Então o Gil acabou de determinar que a pregação está encerrada. E vamos para a quarta, porque é um assunto que eu vou desenvolvendo e acho que é tão importante para vocês isto, que eu simplesmente não consigo atropelar isso e sair correndo para quê? Né? Se a gente pode
parar um pouco e meditar e refletir nisto. Então fica para a próxima palestra o sexto ponto. Eu quero abordar 8. Eu poderia ver o sexto, o sétimo, o oitavo aqui correndo, mas não quero, porque para o bem de vocês, lembre-se que por mim, o mais novo tem 32 anos de idade, o mais novo. O mais velho é um quarentão quase já. Nem tanto. Então eu e Sandrinha já passamos por tudo isso de disciplina, já sofremos disciplinar, com essa questão é muito difícil, já curtimos bons resultados de disciplina correta, já sofremos por disciplinas erradas, todos nós erramos nisto, mas uma coisa é você ter um alvo, você ter um critério, você ter um padrão. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. É um padrão claro. Então, nenhum de vocês vai conseguir obedecer 100%, nem nós, nem eu, nem ninguém consegue, mas a gente tenta e pede a Deus. E outra coisa, coloca diante de Deus um coração assim: Senhor, eu não vou conseguir educar os meus filhos totalmente dentro da tua palavra, porque eu sou falho. Não vou conseguir, vou falhar muito. Mas pelo menos saiba, Senhor, que eu gostaria de acertar 100%. Que o padrão no meu coração de educação dos meus filhos é a tua palavra. Não é o livro do último educador, do último pastor, do último sei lá o quê. Pode até ter livros bons, e tem livros bons que falam disto e tal, mas pode deixar de lado tudo isso aí e concentrar nas Escrituras e dizer: Senhor, o meu objetivo, minha vontade é seguir a tua palavra. Eu não vou conseguir, mas me ajuda, me dá forças, me dá coragem, me dá ousadia, me dá intrepidez de fé, mas pelo menos fica com essa minha confissão de coração: eu quero educar meus filhos pela tua palavra. Gente, se teve uma coisa que Deus não economizou na Bíblia, foi palavras, orientações sobre educação de filho. Ele não economizou. Tem muita coisa. Tanto que eu estou querendo acabar há várias semanas, há várias pregações, e não consigo, porque tem assunto. E eu não estou tratando tudo, obviamente. Que Deus nos abençoe, especialmente a vocês que têm filhos na idade de educação, a vocês casais novinhos que ainda vão ter outros filhos, ou que não tem nenhum e vão ter o próximo filho, ou próximos. Que Deus ajude vocês a ter no coração essa vontade e a ter na mente e na vida a disposição de seguir esta vontade, de se esforçar, estudar as Escrituras, ler bons livros, ouvir boas pregações, conversar com pais experientes e você colocar em prática realmente, porque é muito gostoso agradar a Deus em todas as coisas da nossa vida, inclusive, muito especialmente na educação dos filhos que Ele nos deu de presente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta, explicada, que as noções aqui venham a realmente venham a servir de uma maneira muito prática, muito clara e muito observável, claramente observável, que vale a pena colocar isto em prática. Ajuda os pais, os casais, as famílias da nossa igreja. Ajuda pessoas sem Cristo, mães e pais que não têm ainda nem a salvação em Cristo, que encontrem pela fé esta salvação maravilhosa, se tornem teus filhos pela fé, e agora sim, vão conhecer o que é o amor disciplinador de um Pai Celeste bondoso e maravilhoso, que só quer o bem, e tomando como modelo os critérios de educação desse Pai Celestial para com seus filhos espirituais. Que pais que venham se converter e mães se apliquem nos próprios filhos esses princípios, porque vão educar muito bem os seus filhos, para a glória de Cristo. E é em nome dele que nós pedimos e te agradecemos. Amém.